Jovens e velhos santistas, nesta quarta-feira, 7 da noite, tem Santos e Guarani. Lá em Campinas, Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B, o Santos que vai entrar em campo pressionado. Afinal de contas, né, aquele resultado contra o Avaí no final de semana tá fazendo falta. Um pontinho, os três de preferência, mas até um pontinho estão fazendo falta, né? Porque afinal de contas, como eu disse, os times que estão na briga ganharam. Tem time apertando o Santos na tabela. Aliás, não só apertando, como passando na classificação. O Santos está em terceiro lugar neste momento. Lembrando que o Sport ainda tem 2 jogos a menos para cumprir. O Vila Nova também ganhou, está colado no Santos. Então, existe o risco do Santos trazer mais times para perto dele e ver outras equipes disparando lá na frente. Por isso é preciso ganhar do Guarani. Guarani que vem de jogos com vitórias, uma goleada contra a Chapecoense na última rodada, mas o Guarani ainda é o lanterna do campeonato com 17 pontos. Como é que o Carille vai resolver essa situação? O que ele vai pensar para o time não tropeçar de novo? Nós vamos descobrir logo mais. Mas é bom que se diga, o time entra pressionado pelos resultados da rodada e precisa dar uma resposta. Precisa dar uma resposta, porque em casa, nas últimas partidas, não somou pontos suficientes em confrontos diretos contra times da parte de cima da tabela, e isso traz preocupação ao torcedor. Então, vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, só sobre a rodada, nesta terça-feira nós tivemos Novo Horizontino 1, Ituano 0. O Novo Horizontino passou o Santos e é líder no campeonato neste momento. Tem 40 pontos o Novo Horizontino. O Mirassol já tinha passado o Santos, está com 38, né? Mas o Mirassol ainda joga nessa rodada, o Santos com 37. O Vila Nova ganhou fora de casa do Operário por 3-2 e colou no Santos com 36 pontos. Então, assim, o Santos, se ele perde esse jogo, porque ainda tem o América com 34 e tem o Sport com 32. O América pega a Chapecoense e o Sport pega o Curitiba. E tem o próprio Avaí que pega o Paysandu, que pode a 34. A turma está ali colada no Santos. O Amazonas, que venceu a Ponte Preta, foi a 30, né? A Ponte está com 28. A Ponte poderia ter ido a 31, foram os 3 jogos que abriram a rodada. Então, assim, o Carille acha que está gostoso o campeonato. Tá para os outros. Para mim não tá. Tá gostoso porque o Santos está lá no bolo e era para estar disparado na frente. Era para ser líder e ter pelo menos uns 3 pontinhos de vantagem para os outros times, né? O Mirassol, por exemplo, que pode retomar a liderança, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo que está ali em 16º lugar. É um jogo entre paulistas e tal. O Botafogo está meio desesperado. Mas o Mirassol joga em casa, olhou a tabela, sabe, se ganhar de novo, volta a ser líder. O Santos tem que fazer o papel dele? Tem que ficar entre os 4? Tem. Mas a pressão psicológica do Santos ficar lá em terceiro, quarto, ficar fora do G4, como já aconteceu no campeonato, é muito grande. Então o Carille e a sua equipe motivacional tem esse trabalho. Aliás, se os jogadores desligam eventualmente, né? Em alguns jogos eles perdem a noção da realidade. Vamos ganhar a qualquer tempo, né? Vai ser suave, vai ser tranquilo. Eles precisam entrar ainda mais ligados nesta partida contra o Guarani fora de casa. Novidade, o William Bigode cumpriu suspensão, vai ficar à disposição. O Alejandro Vidiarreal sai da lista de relacionados. Aliás, o Vidiarreal, inclusive, já foi convocado aí para a seleção de base do país dele. Então, normal, né? Até pelo modus operandi do Carille, joga-se um pouquinho os meninos da base para resolver e depois ele tira novamente de circulação, né? Aconteceu com o Enzo, o Miguelito, ele põe um pouquinho para jogar. Ele está dizendo que vai dar chance para o Bernardo. Está dizendo que o Bernardo virou a carta na manga
do Carille para dizer, olha, eu apoio a base. Daqui a pouco o Bernardo vai ter... Aliás, o Bernardo tem jogo pelo Sub-20, né? Foi relacionado para o jogo do Sub-20 e será talvez a grande prova do Carille de que ele dá a chance para a base. Tomara que seja. Tomara que ele possa dar logo essa oportunidade realmente para o Bernardo. E quem está de volta também é o JP Sherman, recuperado. Esse é outro que tem convocação aí para a seleção, que logo, logo vai desfalcar o Santos, fica à disposição e vai para essa partida. Assim, o que a gente pode esperar do time do Santos em termos de vontade? Muito mais do que a gente viu contra o Avaí, né? Tem que ter mais vontade. O problema é que hoje o torcedor confunde vontade com capacidade de criar, capacidade de construir, porque não basta a vontade. Eu conheço muitos profissionais que têm muita vontade. Profissionais das mais diversas áreas. Eu tenho uma vontade de vencer, por isso que eu discuto essa coisa de motivação, né? O cara tem uma enorme vontade de vencer, está à disposição, acorda às 5 da manhã, é o primeiro a chegar, o último a sair, faz hora extra, leva trabalho para casa e tal. Só que assim, o cara está condicionado a fazer aquilo, mas ele não tem conhecimento. É a mesma coisa jogador de futebol. Não basta ter vontade, não basta correr, tem que ter conhecimento. E conhecimento na vida é tudo. Conhecimento, quando se aplica ao esporte, é o conhecimento de leitura de jogo, conhecimento tático, de controlar a própria... Aí sim controlar o próprio aspecto emocional para não errar um passe, como o Schmidt fez, quase que colocou o time na roça contra o Avaí mais cedo, né? Aquele passe que ele errou no começo do jogo. Então, assim, o jogador tem que ter conhecimento. E, geralmente, o professor... Por isso que técnico no Brasil é chamado de professor. O professor é que tem que ensinar. O professor é que tem que criar os caminhos. Uma jogada ensaiada. Até as sereias que caíram tinham jogada ensaiada. O Santos do Carille não tem jogada ensaiada, né? O professor tem que criar os caminhos, tem que criar as alternativas, tem que ajudar o jogador jovem a se potencializar, a se desenvolver. E tem que enxergar quando o veterano deve ser mais bem aproveitado, em que posição ele pode render mais, enfim. E a gente não tem visto isso. O jogo desta noite, ele não é nem um questionamento quanto à vontade de vencer, mas sim quanto à capacidade de ser competitivo. O Santos tem essa capacidade, vai ter contra o Guarani, que é o último colocado. Se não tiver contra o Guarani, vai ter contra quem, né? Porque o fator campo não pode entrar, né, nem a logística da viagem, porque o jogo é em Campinas, não é em Manaus. A logística não pode ser usada como desculpa em caso de tropeço. Horário, nada disso. Clima, não dá para reclamar que está muito quente, está muito frio, está muito úmido, não dá para reclamar disso em Campinas. A chave para o sucesso do Santos, muito mais do que a motivação, é usar a inteligência, não a inteligência emocional, a inteligência de fato e de direito, a cognitiva, aquela que vai fazer você ler o adversário, as dificuldades dele e trabalhar bem. O técnico tem que fazer isso e os jogadores têm que ter capacidade de entender. Também não adianta, se o técnico não passar para eles, como é que eles vão resolver dentro do campo? Mas precisa ser assim. O Carille, o dia hoje é tolerância zero. Não dá para errar. Dentro do campo, quem tiver no ataque tem que pôr o pezinho na forma, levantar a cabeça, ter aquela tranquilidade para fazer a jogada que tem que ser feita. Na defesa, não dá para errar passe, né? Não dá para deixar buraco nas costas. Concentração máxima e inteligência para jogar. Porque o Guarani está na dele. Ele está em último, ele vem se recuperando, ele até pode colocar lá na planilha dele derrota para o Santos e depois a gente vai e recupera, segue, né, nessa toada, buscando pontos como busca contra a Chapecoense para tentar escapar. Porque se não escapar, já está em último mesmo, o torcedor do Guarani, até o mais fanático, já deve estar meio que com o coração preparado para o pior. O santista não está preparado para o pior. Porque o pior, aparentemente, aconteceu em 2023. Caímos. Agora, o pior ao cubo, né, seria não subir. E para não subir, precisa perder muito, empatar muito, pontuar pouco. E o Santos precisa pontuar, né? Diante da circunstância do campeonato, de um Mirassol que vai jogar em casa e que pode ir a 41 pontos, um Novo Horizontino que já foi a 40, um Vila Nova que já foi a 36, um América que pode ir a 37 junto com o Santos, um Sport que pode ir a 35, ainda tem 2 jogos a menos, um Avaí que pode ir a 31, né? O próprio Goiás que vai pegar o Brusque, o Goiás está lá em 9º lugar, pode ir a 32.
Muita gente com mais de 30 pontos no campeonato aí. 10, se bobear, os 10 primeiros com chance de subir. E o Santos nesse meio. Então, meus caros, acompanhar, torcer e esperar o melhor por volta das 9, 9 e pouco da noite, que estejamos aqui novamente para falar de uma vitória do Santos. Porque tropeçar agora, depois tem o Amazonas em casa, o Amazonas vindo de vitória. Vocês imaginem o Amazonas olhar para o Santos daqui no sábado, o Santos 37 vindo de derrota, o Amazonas com 30, se ele ganha o Amazonas aqui, entra para a história de novo, chega a 33, aí eles entram na briga. Todo mundo faz conta, todo mundo faz planejamento, não é só o Santos. Os outros 19 times também fazem, né? Inclusive, o jogo estratégico de todos eles é contra o Santos. Para o Guarani também vai ser para o Amazonas no próximo sábado. Então, acompanharemos, né? Eu vou acompanhar na medida do possível, porque eu estou apresentando o jornal estes dias. Às 7 da noite estarei no ar. Depois vou ver o resumo do primeiro tempo, acompanhar o segundo, me informar sobre o que aconteceu no jogo, a partir do jogo que eu não vi, e trazer essa opinião para vocês pós-partida aqui no Canal 10, tá bom? Carille, pelo amor de Deus, se ajuda. Se ajuda, vibre, pense, né? Crie novidades, né? O Santos que joga num 4-2-4, né? Que sempre tem alguém enfiado lá junto com o Furt, e ele tem opção, ele tem jogadores que podem atuar ali, né? Se ele quiser mexer, ele pode fazer ali alguma novidade, já que ele não tem o Juliano, já que ele não dá bola para o Miguelito, vai ter o Bernardo em breve, que ele possa fazer alguma coisa diferente para o Santos sair de Campinas com a vitória, tá bom? Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações e se quiser também você pode se tornar membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.